Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 1. 1 Reis 3, 1. Nosso Pai Celeste, se verdadeiramente há um rio que flui e que sai do seu trono para alimentar aqueles que desejam se banhar nele, aqueles que desejam mergulhar, se purificar dele. Senhor, quanta graça, quanta misericórdia nós estamos nos beneficiando em poder experimentar do seu Espírito, daquilo que o Senhor deseja fazer com que a nossa mente se desperta. Quando nós lemos a sua palavra, quando nós descobrimos a sua palavra, pois verdadeiramente há quem nos ensina, há quem nos mostra o reto caminho no qual nós devemos andar. Muito obrigado por essa linda oportunidade que nós estamos tendo. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, vamos lá, meus amados. O título de hoje, inclusive, é Alianças Erradas, Quedas Certas. O título já quer dizer tudo. Alianças erradas, quedas certas. Diz a palavra. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor. Presta atenção porque nós vamos falar muito sobre esse versículo. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. Mas, há um mas, e esse mais é o que justamente nós vamos ver, que é a consequência daquilo que Salomão vai escolher para a sua decadência. Mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Já já eu vou explicar o que esse mais, aonde está o erro de Salomão nesse versículo. Mas é importante entender que o primeiro erro de Salomão que o levou à queda foi a sua junção, a sua parceria com o rei do Egito, casando-se com a filha do faraó. Isso foi um erro fundamental. Lembrando que quando Salomão se aliançou com a filha do faraó trouxe com ela as culturas. Ela adorava outros deuses. Quem conhece a cultura egípcia, meu Deus, há tantos deuses minúsculos cujo cultuam, que há uma lista onde a idolatria reina, pois isso foi o primeiro grande erro de Salomão. Porém, olha só, a Bíblia fala que Salomão amava a Deus. Salomão amava o Senhor. Agora, depois de ter feito uma aliança errada com a filha do faraó, não poderia Salomão ter oportunidade de se arrepender e de pedir direção a Deus? Não teria essa oportunidade de entender que as alianças que não são construídas pelo próprio Senhor poderiam acabar com o seu governo e o seu reinado? Pois, naquele exato momento, Salomão poderia dizer:
Eu me inclino, Senhor, a teu amor, que sinto por ti, e decido a partir de hoje não me casar mais com mulheres estrangeiras. Mas será que Salomão fez isso? Cometeu um erro. Mas será que depois de ter cometido um erro, para justamente estar bem, entre aspas, foi um golpe político para estar em paz com o rei do Egito? Mas será que depois desse erro, realmente Salomão teria se arrependido? Certamente não. Agora, por que se arrepender se tudo estava acontecendo de bom na vida de Salomão? Estava prosperando em tudo. Agora, o erro de Salomão, amada igreja, é ter dado continuidade ao seu primeiro erro. Anotou? O erro fundamental de Salomão é ter dado continuidade ao seu primeiro erro. Uma vez que o homem erra, Deus dá oportunidade. Por quê, pastor Cris? Porque o cair do homem, mas o levantar é de Deus. Quando o homem falha, Deus tem misericórdia. Afinal, quem instruiu Salomão? Que não podia casar com a filha do faraó, que não poderia estar num jugo desigual. Alguém o instruiu? Que eu saiba, os conselhos de Davi foram outros. Os conselhos de Davi, seu pai, foram outros, mas isso não tinha sido recebido por parte de Salomão. Ou seja, ninguém o tinha instruído. Ninguém o orientou nessa área. Um homem que ama a Deus pode falhar. Salomão amou muito a Deus e falhou. Mas a falha de Salomão não foi suficiente para que Deus o abandonasse. Entretanto, tudo tem um propósito. Se você ama a Deus e guarda os seus mandamentos, Deus é fiel e justo para te abençoar. E se você tropeça pelo caminho e há um arrependimento genuíno, Deus te perdoa do teu erro. Mas há homens que na ignorância cometem erros. E um deles era Salomão. O casar-se, o estabelecer uma aliança de casamento com a filha do faraó foi algo devido à ignorância de Salomão. Há pessoas que pecam por ignorância. E há pessoas que pecam sabendo o que estão fazendo, conhecendo a verdade, conhecendo, tendo adquirido a sabedoria de Deus, mas mesmo assim pecam e escolhem o caminho errado, sabendo que está errado. No caso de Salomão, era a ignorância. Salomão, meus amados, não tinha o Espírito Santo dentro dele. Inclusive, Salomão obedecia aos ensinamentos do seu pai Davi. Mas se encantou e decidiu casar-se com uma mulher egípcia. Poderia Salomão ter parado por aí, né, amados? Mas por que Salomão não parou? Porque Salomão foi obstinado em querer permanecer naquilo e a vaidade entrou, a idolatria
entrou. E o homem não tem limites. Deus permitiu que Salomão tivesse o que teve para que no final Salomão fosse corrigido pela senhora vaidade. Consegues compreender? Ainda não? No versículo 3, olha que fala: Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. Salomão, ele amava o Senhor e obedecia aos mandamentos, aquilo que Davi tinha apresentado para seu filho. Mas Davi era homem. Davi era falho? Sim. Então, Salomão andava conforme os decretos do seu pai Davi, mas, aí vem, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Ou seja, vamos lá, para vocês entenderem, Salomão obedecia ao homem, a seu pai Davi, mas separadamente, na sua própria dependência, oferecia sacrifícios a Deus em lugares onde pagãos também apresentavam seus sacrifícios. E é justamente ali que começou também a decadência de Salomão. Para você entender, naquela época, quando Salomão assumiu o seu posto de rei, o templo não tinha sido construído ainda. Então, se deveria apresentar sacrifício a Deus, seria onde? No templo ou no tabernáculo. Segundo a lei de Moisés, era direcionado, era dado como comando de que todos os sacrifícios deveriam ser realizados ou no tabernáculo ou no templo, sendo que o templo não estava ainda construído. Mas, na sua independência, Salomão quis fazer do jeito dele. E apresentou sacrifício, queimou incenso, aonde? Nos lugares sagrados, nos lugares aonde os pagãos vinham também e apresentava seus sacrifícios a outros deuses, em lugares que não eram santificados. Entenderam? Isso teve um peso no reino espiritual. Mas o que é preocupante nessa primeira fase de Salomão é que Salomão apresentou uma independência de querer fazer do seu jeito, sendo que não há um decreto, há mandamentos por parte de Deus. Há princípios que se deve seguir. E Salomão começou a demonstrar independência. Cuidado. Cuidado com aqueles que dizem: mas Deus me compreende e eu faço do meu jeito. Não é do seu jeito. Não é do seu jeito. É do jeito que a palavra de Deus ensina que deve ser feito. Mas pastor, eu dou meu dízimo para os pobres. O dízimo não é para os pobres. O dízimo e as ofertas é para a casa do Senhor. Eu posso entender que você tenha uma motivação nobre e principalmente se eu faço por ignorância. Mas conhecendo a palavra do Senhor, Salomão, cuidado, porque a independência vai te levar a longo prazo a fazer e cometer coisas que irão te desviar da presença do Senhor, por você querer servir um Deus do jeito que você quer servi-lo e não do jeito que Deus pede que você o serva.
A atitude de Salomão foi do tipo: eu faço tudo à minha maneira, Deus receberá. Salomão seguia ao pé da letra os decretos do seu pai como rei e, separado, diz a palavra do Senhor, oferecia sacrifícios a Deus nos lugares altos. Não seria o certo, em primeiro lugar, oferecer sacrifícios a Deus da forma que Deus pede e logo obedecer aos decretos de Davi? O certo seria isso. Pois se você repara bem esse fato, entenderás que mais à frente Salomão começará a se desviar. Se Salomão houvesse obedecido a Deus 100%, Salomão não teria caído na sua própria concupiscência, nos seus próprios desejos carnais. Salomão preferiu obedecer ao pé da letra os conselhos de um rei carnal do que os mandamentos do Rei dos Reis. Davi era um homem segundo o coração de Deus e fez prova disso, mas era homem. E os conselhos que Davi trouxe para o governo de Salomão foram conselhos de um rei. Mas os conselhos baseados nos princípios e mandamentos do Senhor é outra coisa. A prova é que Salomão, ele ouviu os conselhos e fez sacrifícios separados dos conselhos. Como entender isso, pastor Cristo? Vamos ler a Bíblia? Olha que fala. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Esteja muito atento ao que eu vou falar agora. Eu vou falar sobre o amor a Deus. Você sabia que amar a Deus é diferente de obedecer a Deus? Há pessoas que amam a Deus e mesmo com tanto amor, com tanto desejo, desobedecem caindo no pecado. Choram, se arrependem, mas como não têm decisões, pecam novamente, mesmo amando. Mas o verdadeiro amor é obediência. Vamos repetir todos? Repete comigo. O verdadeiro amor é obediência e não sentimento. O verdadeiro amor faz você guardar os mandamentos. O verdadeiro amor faz você defender os mandamentos. O verdadeiro amor faz você lutar e morrer por esses mandamentos. Pois Salomão amava a Deus, mas não conhecia os mandamentos. Não guardava os mandamentos. Pois assim diz o Senhor nessa noite: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Vocês vão lembrar disso? Tu o ama de verdade? Guarda os seus mandamentos. Mas como você vai guardar os mandamentos
se não estão no seu coração? Se não zelas para guardá-los? E como vais defender a palavra se tu não a retém? Se tu não a medita? Se tu não separa dia após dia um tempo para meditá-la? Quem me ama, diz o Senhor, guarda os meus mandamentos. E olha o que o Senhor está a falar nessa continuidade agora. Há muitos católicos que amam a Deus. Há muitas pessoas que, mesmo não praticando aquilo que está escrito na Bíblia, têm amor por Deus, mesmo na sua ignorância. Mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Mas, Pastor Cris, amar a Deus não é suficiente? Não é suficiente dizer, eu te amo, Senhor. O amor é provado pela obediência. Se no teu amor existe consigo a obediência, então você vai guardar os mandamentos. E será prova que você ama verdadeiramente o Senhor. E amar a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, é um mandamento. Por que de todas as tuas forças? Porque quando você ama a Deus de todas as suas forças, você vai lutar para defender o amor que você sente por Ele. Você vai lutar para defender os mandamentos do Senhor a fim de guardá-los. A fim de que Satanás não venha tirar, arrancar aquilo de mais precioso que um cristão possa receber. Mas para guardá-los, é necessário protegê-los. E para ter proteção, precisa ter força. Para o contexto de Salomão, amada igreja, Salomão somente amava. Só amava. Como você ama o seu filho, como você pode amar a sua esposa, você homem. Mas mesmo amando a sua esposa, um homem pode traí-la. Esse homem, é claro que ele não vai querer coisas maus para a sua esposa, mas a sua carne o levará a deslizes. Mesmo Salomão amando a Deus, Salomão escolheu a egípcia. Foi um erro. Sim, foi um erro. Mas o problema é que depois continuou no mesmo erro. Erro, e mais erro, e mais erro, e mais erro. Agora você pode se perguntar, que amor é esse, Pastor Cris, sendo que a Bíblia diz que Salomão amava a Deus? Sim, ele amava a Deus. É um amor sem mandamentos. Assim diz o Senhor. O amor de Salomão não tinha mandamentos. O amor de Salomão não tinha força. O amor de Salomão não tinha defesa. Para ele, o amor que ele sentia por Deus era um amor para um Deus que ele não conhecia. Não se esqueça de Jó. Lembra de Jó? Nós estudamos. Homem íntegro, reto e honesto. Jó amava a Deus. Ele amava a Deus. Mas ele o conhecia?
Lembra o que ele falou? No final das suas provações, eu ouvi falar do Senhor. Só ouvi o Senhor falar. No final da vida dele, Jó amava a Deus. Ele pensava que o conhecia, mas não o conhecia. Só que o amor que Jó tinha era para um Deus desconhecido. Jó só conhecia Deus de ouvir falar. E guardava os ensinamentos que talvez o seu pai lhe ensinou. Ali estava o erro de Jó. E no final de tudo, Jó entendeu sobre o verdadeiro amor. E Salomão? Salomão precisou passar por tudo aquilo para que no final Salomão pudesse entender que a vaidade o levou à queda. Por isso que tudo tem um propósito. Tudo aquilo que o Senhor possa permitir, até mesmo nas tentações, tem um propósito. No fim da vida de Salomão, Salomão precisou reconhecer que lhe faltou esse amor. Ao contrário de Abraão, lembra da história do pacto de Abraão, quando ofereceu um pacto, dividiu em dois, aonde se estabeleceria uma aliança profética entre Deus e Abraão, e quando Abraão se dispôs a se aliançar com Deus, a estabelecer um compromisso, um pacto de aliança com o Senhor, o que aconteceu? Veio as aves do céu tentando roubar essa aliança. O que Abraão fez? Enxutou as aves do céu, defendeu com unhas e dentes esse pacto, porque Abraão amava Deus. Mas a diferença entre Abraão, o amor de Abraão e o amor de Salomão, é que o amor de Abraão foi muito maior do que Salomão. Porque o amor de Abraão se manifestou em defender aquilo que se ama. Se você ama a Deus verdadeiramente, você é um defensor. Como assim uma mulher defenderia o seu bebê, a sua cria dentro do seu ventre? Se alguém maldoso vir para enxutar a barriga da mãe, quem é a mãe que não se defenderia para defender o fruto do seu ventre? Por amor ao seu bebê. Qual é a mãe que não defenderia o recém-nascido? E inclusive, nós vamos ver a história depois que Salomão se colocaria como juízo para si tratar um fato de um bebê entre duas prostitutas. Mas quem você ama, defende. Quem ama pode não defender, mas que ama de verdade, com intensidade, com todas as suas forças e responde ao mandamento mais importante das Escrituras, da Bíblia, é amar a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças. Esse defenderá a palavra, esse defenderá contra herético, esse defenderá as Escrituras, esse não permitirá que muitos sejam enganados, esse defenderá uma ovelha, assim como Davi. Esse será radical. Então Abraão demonstrou um amor diferente de Salomão. Ele provou seu amor por Deus, mas Salomão não defendeu esse amor. O fato de Salomão amar a Deus
não significa que ele foi fiel em guardar os mandamentos do Senhor. Pois a falta de discernimento, de sabedoria de Salomão fez com que ele escolhesse uma mulher egípcia. E quantos dentro da igreja escolhem casamentos errados? Quantos dentro da igreja se dão em casamentos por precipitação e depois se arrependem e não tem mais volta? Quantos dentro da igreja, membros tomam atitudes erradas, fazem empréstimos e endividem? E tudo aquilo vira uma bola de neve irreversível. Quantos dentro da igreja não ouvem os seus líderes, mesmo amando Deus, e decidem tomar decisões erradas? Quantos dentro da igreja são obstinados a seguirem as suas próprias intuições? Eu senti fazê-lo. Meu líder, eu fiz. Eu senti que era para fazer. Como que tu sentiu que era para fazer? Por que não consultas os sábios, as pessoas que têm mais maturidade que tu, para de repente te avisar, te impedir, tomar atitudes erradas e depois atitudes que serão irreversíveis, que terá que pagar consequências por insensatez, por falta de sabedoria, por falta de uma palavra de orientação. Isso não quer dizer que um líder deve dominar sobre ti, deve te controlar. Não, um conselho não é um controle. Uma orientação não é controlar. Há sim líderes que controlam, há sim líderes que manipulam. Mas nesse ministério, os líderes não são ensinados a fazer assim. O que Deus faz? Eis que coloca perante ti a vida e a morte. Você escolhe. Caim, você escolhe. Você está com ira, tem vontade de matar Abel, o teu irmão, mas antes de você fazer qualquer besteira, Caim, eu te aviso, se você fizer isso é a morte. Tá bom, Caim? E Caim matou. Por ciúme, por inveja, talvez por autocomiseração, justificando seu ato, porque, como assim, eu apresentei uma oferta a Deus. Deus não me ama, Deus me rejeita, ninguém me ama, ninguém me aceita, então sabe o que? Eu vou chutar o balde. Tem Caim. Tem Caim. Cuidado com suas próprias intuições. Pois aqui nesse trecho bíblico, nós aprendemos de um homem que não foi direcionado de forma certa. Salomão não foi direcionado de forma certa. Faltou-lhe ensino. Salomão não foi instruído como vocês hoje são instruídos, vocês que fazem parte da Online World Church. Então, versículo 3, Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeão para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe diz: peça-me o que quiser e eu darei a você.
Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o seu servo reinar em lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui, no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Bom, Salomão, ele é a tipificação de um jovem imaturo que ama a Deus, mas erra. Errou ao se casar com a mulher egípcia, porém o seu coração estava em amor pelo Senhor. Ele não sabia, ele não foi ensinado. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quantos não são ensinados e têm nobreza diante de Deus? Têm honestidade diante de Deus. Têm uma franqueza diante de Deus. Quantas pessoas têm assim? Poderia Salomão ter sido perdoado por ter se casado com a filha do faraó? Se o casamento de Salomão com a filha do faraó fosse parado ali, ou seja, não se casasse mais com mulheres estrangeiras, é certo que Salomão iria prosperar em tudo, e principalmente na sua vida espiritual e na sua caminhada com Deus. Só que mais tarde, a história se repetiu. Só que dessa vez, recebendo sabedoria. Ai! Antes do pedido? Ok. Depois do pedido de Salomão, recebendo sabedoria, ali permaneceu. Pois se Salomão permanecesse fiel a Deus com a sabedoria que ele recebeu e os ensinamentos do seu pai, mesmo sendo ignorante, e não ter discernimento para escolher uma mulher para se casar, com a atitude dele, é certo que a filha do faraó poderia se converter. Sabia disso? Mesmo com seus erros, a filha do faraó teria chance de se converter. É importante entender sobre isso. Mas vocês têm que ter muito cuidado com o jugo desigual. Eu estou falando não apenas para jovens. Eu estou falando para moças, senhoras, senhores que, por causa de carência, tendem a tomar decisões precipitadas e não estão esperando o melhor de Deus. Mas eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, Deus vai me dar sim, mas no tempo dele. E o tempo dele não é o seu tempo, amado. Salomão errou, casando com a filha do egípcio. E isso não dá direito a você, querido jovem, ou você, moça, querer casar com um egípcio. Porque o jugo desigual
tem consequências. E a idolatria pode ser uma dessas consequências. Mas Deus apareceu, diz a palavra do Senhor, em sonho para Salomão e se agradou do sacrifício, se agradou da busca de Salomão, se agradou da oferta de Salomão. Ele diz, olha só, peça-me o que quiser e eu darei a você. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Bom, para os jovens que querem se casar, tem pessoas que precisam ou desejam se casar, levanta suas mãos. Escuta bem o que eu vou lhe falar por parte direcionado pelo Espírito Santo. Salomão, ele quis casar com uma egípcia, mas não tinha discernimento, não tinha recebido a sabedoria ainda. Só que depois, olha só, a partir do versículo 9, quando Salomão pediu discernimento para Deus, tudo deveria mudar, mas não mudou. Pois essa palavra é para todos os que desejam casar, é para todos os que desejam construir um lar. Jovens, cuidado com as escolhas, para não pagar caro amanhã. Ouviram? Amém. Versículo 9. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, disse Salomão a Deus. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você me pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir, voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois, ofereceu um banquete a toda a sua corte. Certo dia, segura aí, certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei, diante de Salomão. Uma delas disse, ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa e certa noite, esta mulher se deitou sobre seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho,
ele estava morto. Mas, quando olhei bem para ele de manhã, eu vi que não era o filho que o dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. E o rei Salomão disse: essa afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: traga-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem a metade a uma e a metade a outra. Lembra que o amor verdadeiro defende. Amém? Quem ama de verdade, não que ama o bebê vivo, não, que ama de verdade porque o gerou, o defenderá, custo que custar. E olha o que Salomão fez. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela. Não o mate. A outra, porém, diz: não será nem a minha, nem sua. Cortem-a ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, dê a primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredicto do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Quem ama, defende. Nós estamos diante de uma história muito conhecida, um fato conhecido, a primeira prova de sabedoria de Salomão. Pois quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. A sabedoria deve estar com os filhos da luz. E a compaixão e o amor devem acompanhar a decisão de um homem sábio. Assim diz o Senhor. Aprendem, filhos meus, diz o Senhor, que a sabedoria é mais valiosa do que o ouro e a prata. Aprende que a balança tem duas medidas e a espada tem dois cortes. Eu vos ensino que a sabedoria tem mais valor do que qualquer outra coisa, diz o Senhor. Pois essa mensagem é para motivar, ensinar a igreja a quem devem seguir. Quem irão seguir, diz o Senhor. Quem irão seguir? Homens sábios que falam pela minha boca, que trazem palavras de correção, que julgam com justiça? Homens sábios que me temem e pegam a minha espada para julgar as prostitutas? Ou seguir homens inteligentes, governantes das terras de Israel? Quem irás tu seguir? Homens sábios que me temem e pegam a minha espada para julgar as prostitutas?
prostitutas ou seguir homens inteligentes, governantes das terras de Israel? Quem são os homens inteligentes, governantes das terras de Israel? Quem são esses? Lembre-se, Israel se prostituiu e se prostitui até os dias de hoje. Pois esses homens são os homens da teologia. Homens cultos, homens estudiosos, homens graduados, porém são homens que nunca irão dar o veredicto de justiça e de sabedoria. Porque esse veredicto só pertence a um Salomão que tem intimidade em pedir sabedoria para mim, diz o Senhor. Nos últimos dias, anotem isso, filhos meus, diz o Senhor. Nos últimos dias, Salomão será reconhecido pela sabedoria. Todo aquele que tem nome de Salomão será reconhecido pela sabedoria. Pois eu levanto homens para serem sábios como Salomão, diz o Senhor. Não tem como ser maior ou melhor que Salomão. Mas nos últimos dias, a sabedoria acompanhará homens de Deus. Nos últimos dias se levantaram homens com essas características de sabedoria. E a noiva de Cristo escolherá andar com eles. Esses homens, diz o Senhor, irão conduzir a noiva de Cristo ao reto caminho, ao casamento com o noivo. Pois estou falando das duas testemunhas. Esses homens não terão a inteligência como aqueles inteligentes de Israel, mas terão a sabedoria que os inteligentes não têm. Eu lhes dou uma dica, diz o Senhor. Um bom pastor conduz as suas ovelhas em pastos verdejantes. Um bom pastor sabe pastorear. E com ele a sabedoria o acompanhará. E nos últimos dias, a minha igreja será guiada por 2 pastores, diz o Senhor. A noiva de Cristo será guiada pelas 2 testemunhas e a sabedoria acompanhará esses homens. Eles não serão comparados a homens inteligentes dessa geração, mas terão a minha sabedoria para conduzir o povo para a salvação eterna, para conduzir o povo à minha obediência, para conduzir o povo à salvação determinada por mim, diz o Senhor. O que será melhor aos olhos do homem? Seguir os inteligentes da terra ou os sábios que eu, o Senhor, desenhei para conduzir o meu povo? Pois um Salomão, que é Salomão, sempre levará consigo a espada para cortar a criança. Assim diz o Senhor. Um Salomão, que é Salomão, sempre levará consigo a espada para cortar a criança. E a espada está nas mãos de todos os Salomões. Assim
diz o Senhor. Mas quando Salomão tem a espada na mão para cortar, muitos dizem, essa daí eu não gosto, porque o evangelho que ele prega é muito duro e radical. A forma dele agir e falar é muito radical. Um Salomão que tem a espada é um Salomão. E um Salomão que é Salomão julgará, em primeiro lugar, as prostitutas. As prostitutas. A igreja prostituta. Não permitirá a injustiça. Julgará a grande Babilônia e as suas filhas. As duas testemunhas julgarão com a espada as prostitutas. E os que estarão com Salomão irão se maravilhar perante a sabedoria usada para julgar as prostitutas. A noiva que não é noiva, que tem amantes, que se deita com ídolos, que mente, que engana, que rouba. Entender? Pai amado, eu lhe agradeço pela incrível palavra recebida. Obrigado, Rei da Glória, por trazer uma espada nesse ministério. Pois certamente aqueles que desejam ser sábios usarão essa espada. Que a sabedoria acompanhe esse ministério. Que o discernimento acompanhe os membros fiéis a Ti e que esse ministério seja, pois, reconhecido como um ministério sábio, onde a palavra espada é o meio pelo qual nós usamos para estabelecer conclusões e decisões. Como temos aprendido contigo, Senhor. Obrigado, Rei, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesse dia. E antes de muitos estabelecerem alianças erradas, que essa palavra possa ser um freio para que essa vida possa perguntar para uma liderança sábia se verdadeiramente é sábio se aliançar com um egípcio. Julgos desigual, Adonai, trará consequências. Aprendemos isso nos dias de hoje. Obrigado por nos avisar. Amém e amém. Bênção do Senhor. Que linda palavra, né, queridos? Como o Senhor é bom a nos guiar pela mão e nos amar tanto. Faça tu parte desse ministério. A espada está nesse ministério. Junta-se a nós. Não tenha medo de ser taxado de radical porque se prega a verdade. Entra pela porta estreita da salvação. Se tu reconheceu palavras de sabedoria nessa noite, a voz do Senhor, junta-se a nós. É o Senhor que está te chamando. Pois eu abro as portas da Online World Church para te receber. Mas você precisa querer.
querer ter compromisso com o Senhor. O Senhor fará justiça se tão somente há verdade no teu coração, mesmo sendo prostituta. Porque há prostituta, há igreja, há pessoas que estão fazendo aquilo que desagrada a Deus, mas que têm verdade e que têm sinceridade. O Salomão não faria justiça? O Senhor não faria justiça para com essa? Em devolver o bebê dela, se há verdade, dar oportunidade para ela se converter dos seus maus caminhos. Eu aguardo o seu cadastro. Vocês estão vendo o QR Code aqui? Aproxima seu celular e ali diretamente vocês irão acessar ao cadastro, responde a todas as perguntas e ali nós iremos entrar em contato contigo. Amém? Glória a Deus. Meus amados, terminamos nessa terça-feira e mando um abraço para todos vocês. Não esquece que próximo sábado nós temos um encontro. Reouve essa palavra se necessário, porque nela contém muitas coisas extraordinárias e mistérios que o Senhor tem nos dado. Um abraço para todos, até sábado que vem.